Olá! Um terço da população carcerária do Brasil está em São Paulo. Cerca de 202 mil presos, segundo o relatório do Sistema Integrado de Penitenciárias de 2015. A Lei de Execução Penal, no artigo que trata dos direitos dos detentos, prevê a visitação de familiares e amigos, mas a falta de estrutura dos presídios fere essa garantia. Uma lei estadual determina que os estabelecimentos penais disponham de locais adequados para a visitação. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. A doutora Patrícia Bonato, do Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da USP, doutor Bernardo Faeda e Silva, do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, doutora Fernanda Narese, promotora de Justiça, do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público Estadual, e também o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. As dificuldades de parentes para visitar presos foram retratadas em trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Veja uma edição deste documentário. O documentário Dia de Visita mostra o desafio de familiares que buscam manter e reforçar o vínculo com o preso. Um vínculo que, em geral, não irá se desfazer. Eu sou a mãe, sou o pai e sou a avó dele. Não vou abandonar ele por nada desse mundo, que afinal de contas eu criei ele desde pequenininho. Eu sei a índole dele, eu sei que ele é um bom menino. A visita é para o preso o mundo de fora que chega. Quem chega no presídio tenta levar o que tem de melhor, mas não é fácil. Lá dentro você só pode levar notícias boas. Ainda se tem algum parente doente ou morreu, você não pode levar esse tipo de notícia. Porque está ali a flor da pele. Eles não vê a hora de chegar ao final de semana para ver a família e ter um encontro aí com a família e ter notícias boas. Eu vim o mês passado aqui, tinha uma mulher, primeira vez, chorando, nervosa. Aí eu falei para ela para orar, entregar na mão de Deus, porque só Ele mesmo para ajudar. E eu falei, eu tenho força para aguentar tudo isso, porque Deus tem me dado. Foi um dos piores dias da minha vida, foi o pior dia da minha vida. Pior e o melhor. Pior porque eu estava entrando nesse lugar. E o melhor porque eu estava vendo meu filho de novo. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, 607.731 pessoas, segundo o relatório de 2015 do Sistema Integrado de Penitenciárias. Cerca de um terço está no estado de São Paulo. No caso do documentário, a visita é no CDP, Centro de Detenção Provisória, na capital paulista. Os deslocamentos dos familiares são grandes, mas podem ser maiores ainda quando o presídio é em outra cidade. Quando a gente chegar no metrô, a gente já começa a ver um monte de gente com a mala transparente. Aí eu mesmo olho e falo, essa vai para o CDP, essa vai para outro CDP. Então a gente mesmo já reconhece uma outra, né? Depois de uma longa viagem, as dificuldades estão apenas começando. Sai de casa 2 horas da manhã para ficar aqui, ó, nesse frio aqui, ó, 2 horas da manhã. Fica no frio aqui, ó. Não tem um banheiro para as mulheres, não tem nada. Muita humilhação. O banheiro que tem embaixo da ponte, que é horrível, tem que fazer xixi no balde, jogar xixi no rio. É horrível. Ou você segura até conseguir chegar lá dentro, ou então o jeito é usar ali embaixo da ponte mesmo. A recuperação do preso depende da manutenção de uma referência com o mundo exterior, como a família, o meio de trabalho, o bairro onde reside, é o que dizem os especialistas em política criminal. E quanto mais a referência é afastada, mais difícil será a readaptação à sociedade livre. O vínculo familiar vai continuar, embora dividido pelos muros. A visita íntima é prevista na legislação brasileira. Na prática, é um desafio, mais uma vez, para elas. Não sabia como que funcionava, porque as pessoas falavam uma coisa, chegar lá é outra coisa. Então, não adianta você falar pra mim, não vai porque isso é ruim pra você. Você só vai saber só se você for. Quando você chega lá em si, né, é a energia negativa. A gente passa o dia, é um pátio, tem as celas que eles dormem, mas é feito a visita íntima. Então, as mulheres, né? A ressocialização é um desafio não só para o preso. Uma nova família deverá surgir quando a pena acabar.
Do lado de fora, elas, principalmente mães e esposas, lutam contra o preconceito, as dificuldades econômicas, mas apostam na retomada, não de uma vez só, mas que será construída em cada dia de visita. Eu englobei mais responsabilidades para mim, porque assim, quando ele estava na rua, né, eu tinha terminado uma faculdade, só trabalhava. Então assim que ele foi preso, então assim, para não ficar pensando, eu comecei a fazer um monte de coisa. Então assim, o meu tempo é todo ocupado. Emocionalmente ele cresceu, você entendeu? Ele ficou adulto. Aquele adolescente que eu tinha dentro de casa, de repente, ele ficou adulto. Pensando nas coisas boas que ele foi ensinado, que ele foi doutrinado e a vida que ele ainda tem pela frente. Doutora Patrícia, quais são os desafios da aplicabilidade dos direitos, desses direitos de visitação que os presos têm? Bom, acho que o principal problema que a gente enfrenta, tanto na pesquisa em execução penal, quanto eu acredito que na prática, é transpor a letra da lei, né? É você garantir efetividade à nossa legislação, porque a gente tem direitos dos presos assegurados tanto nas legislações estaduais, quanto na LEP, né, que vem em 84, federal, quanto na Constituição e nos tratados internacionais. Mas acho que a grande dificuldade mesmo está na efetivação, que perpassa por problemas culturais mesmo, de encarar o preso enquanto um sujeito de direitos que ele é, e não apenas um condenado pela justiça. Mesma questão, doutora Fernanda, quais são os desafios na aplicabilidade desses direitos? Nós temos o problema da superlotação carcerária e isso dificulta, né? A lei é muito boa, a atual lei, que prevê que em cada unidade prisional exista um espaço adequado para visita, vai realmente ao encontro da ressocialização, que é o que a sociedade busca, o Ministério Público busca, porém a dificuldade na aplicabilidade decorre da própria superlotação, dos problemas atuais que nós enfrentamos atualmente nas prisões, né? O artigo 41, inciso 10 da LEP, garante ao preso a visitação por parte de familiares, da companheira, e a lei vem nessa mesma direção, porém temos essa dificuldade no cumprimento em virtude da realidade do sistema prisional atual. Doutor Bernardo, qual é a dificuldade no cumprimento dessa legislação? Eu acho que a grande questão é de superlotação mesmo e de superencarceramento, né? Não é apenas a questão da superlotação, está ligado a uma mentalidade punitivista mesmo, de que a cadeia vai resolver o problema da segurança, que a penitenciária vai resolver o problema da segurança pública. A gente sabe que o sistema prisional brasileiro atual não ressocializa ninguém. É uma verdadeira tortura institucionalizada mesmo. Deputado Zerbini, esse olhar do legislador para essa questão, como é que surgiu, o que o senhor observou em relação ao que acontece, de fato, diante das penitenciárias em dia de visita? Bom, olá, Mauro, queria cumprimentar aqui as nossas visitantes, os nossos visitantes, né? A doutora Patrícia, a doutora Fernanda, o doutor Bernardo, sejam bem-vindos à Alesp. Na verdade, essa experiência, o projeto de lei surgiu de uma experiência muito prática. Nós fazemos um trabalho social, eu e minha esposa, e num determinado dia chegamos à entidade que a gente trabalha e uma senhora estava lá desde das 8 da manhã, já era 3 da tarde, esperando, porque queria falar conosco, porque o marido dela havia sido preso, uma pessoa muito boa, trabalhador tal, foi para um bar, acabou se metendo numa briga e acabou matando uma pessoa. Acabou depois indo para o Nordeste, foi condenado à revelia, enfim. E ela chegou lá porque estava desesperada, porque não conseguia ver o marido. Ele estava num centro de detenção provisória, porque ela foi até o centro de detenção com R$5. Na época não tinha o passe único, era para poder voltar para casa. O agente penitenciário fez a revista e disse que ela estava com dinheiro e ia entrar para dentro do presídio, e acabou impedindo ela de ver o marido, caçando o direito dela. E eu e a minha esposa acabamos muito comovidos com a situação e fomos até o centro de detenção provisória falar com o diretor, tentar explicar que
não podia se tratar daquela forma uma coisa. Uma coisa é evidente que você não pode permitir que uma pessoa entre com dinheiro para o preso dentro do sistema, mas R$5, que é o dinheiro da condução, é uma coisa que não tem... Enfim, e naquela realidade toda eu acabei me inteirando de como acontecia, em especial, as revistas, né, das mulheres que iam ver ou o filho ou o marido lá, e é realmente uma coisa deprimente, uma coisa que não é humana. Não é digno. Não é digno, não é digno. Eu acho que um ser humano não pode ser tratado da forma com que eram tratadas aquelas mulheres. Principalmente a mulher, tá com o marido preso, com o filho preso, numa situação psicológica de vulnerabilidade muito grande, ainda passar por essa humilhação é uma coisa muito, muito complicada. E foi daí que surgiu a proposta do projeto de lei, que eu quero até fazer justiça, não é só minha. Tem outros deputados que assinaram juntos, um deles eu lembro, o Bittencourt, então é um projeto de vários deputados aqui da casa e que a gente quer ver funcionar, quer ver, enfim, entrar em vigor. O senhor fala em querer ver funcionar, e os nossos convidados aqui já falaram a respeito que a aplicabilidade não está acontecendo. O que tem nessa situação? Por que a lei não... Na verdade, dá falta de regulamentação da lei. Ela precisa ser regulamentada para ser colocada em prática. E, sem dúvida nenhuma, acho que o grande problema é a compra dos equipamentos necessários para isso. Porque tem sempre uma questão de custo e tal. Mas é uma visão que eu acho equivocada, porque a quantidade de recurso que você aplica para comprar equipamentos vai acabar, ao médio prazo, trazendo economia para o Estado. Porque você tem um processo de revista eletrônico, mecânico, é muito mais eficiente, causa muito menos problema e, sem dúvida nenhuma, não há o que pague a dignidade das pessoas. Eu acho que nesse momento de dor, principalmente da mãe, da esposa, a gente precisa dar dignidade para essas pessoas. O senhor se refere exatamente à lei que proíbe a revista íntima manual, porque o que se permite hoje é a revista íntima por meio de equipamentos, por meio de scanner, tecnologia. Isso. É isso que não vem acontecendo, mas o que nós observamos no documentário, inclusive, é toda aquela falta de estrutura de chegada das pessoas. Não há um banheiro, não há um local onde as pessoas possam ficar. Quer dizer, a estrutura dos presídios é muito ruim. Não tem isso. Eu, particularmente, compartilho da visão das doutoras, do doutor. Nós não temos um sistema prisional que olha para a pessoa com o objetivo de recuperá-la. O nosso sistema prisional tem uma visão de punibilidade, de punir a pessoa que cometeu. É claro que a pessoa ela tem que pagar pelo erro que fez, mas o objetivo maior da pena não é esse. O objetivo maior da pessoa, da pena, é fazer com que a pessoa possa voltar à sociedade e voltar contribuindo para construir a sociedade, né? E não me diga que isso não é possível, que é muita... eu particularmente conheço um sistema, que não sei se já ouviram falar, chamado APAC, que trabalha são amigos meus que trabalham nesse sistema, e é um sistema extremamente humano, que tem um índice de recuperação fantástico, de quase 70%, onde as pessoas são tratadas com dignidade. Ele cumpre a pena, tem regra que é rigorosa para cumprir, tem que estudar, tem que trabalhar, a pessoa tem que estar disposta a fazer isso, mas é um espaço onde a pessoa se sente abraçada, onde ela se sente acolhida para poder fazer um caminho de recuperação. E o que as pessoas precisam é isso. A gente, quando erra, quando comete algum tipo de equívoco, a gente quer ser abraçado. Não é que a gente não tem que pagar pelo que fez, mas sem ser abraçado é impossível recuperar as pessoas. Então, ou você muda essa visão de uma visão punitiva para uma visão de tentar de novo recuperar e inserir a pessoa dentro da sociedade, ou você não recupera ninguém. Doutora Patrícia, em que medida todo esse cenário, essa situação que as pessoas vivenciam na porta dos presídios, de falta de estrutura, de falta de acolhimento naquela chegada, também de revista, no caso das mulheres, revista íntima manual, que também fere a lei, como é que isso tudo compromete a ressocialização do preso? O que ele sente lá dentro, diante desse cenário? Então, na verdade, o primeiro comentário, é curioso a gente observar que a gente sempre fala das mulheres, né?
Porque a nossa realidade também demonstra que as mulheres são as que mais visitam os presos e o contrário a gente não observa. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 8% dos homens visitam as mulheres, suas companheiras, suas irmãs encarceradas. E o contrário a gente observa com mais frequência. As mulheres visitando os homens, inclusive o crescimento da taxa de criminalidade entre as mulheres se dá em razão disso, delas se arriscarem e disporem dos seus próprios corpos para burlar as leis penais e levar drogas, levar celulares, enfim, coisas ilícitas, né, para dentro dos presídios para os seus companheiros. Agora, e aí a lei, quando ela não oferece, né, quando os dispositivos, os instrumentos carcerários, né, os presídios, as unidades não oferecem celas, ambientes adequados para receber essas visitas, o Estado mesmo ele fragiliza essa situação que a gente tem, ele de insegurança por colocar essas pessoas nessas condições de não terem privacidade, intimidade, não conseguirem visitar seus parentes que estão presos. A sua avaliação, doutora Fernanda, em relação ao que o preso sente lá dentro, quando percebe que os seus parentes, os seus visitantes estão sofrendo lá fora? É mais um constrangimento para quem já está cumprindo uma pena, né? Então, como foi bem colocado, ele tem que sim que responder, pagar por aquilo que ele praticou, mas os demais direitos, a dignidade dele, todos estão assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. Então, quando nós nos deparamos com o atual sistema prisional, em que não oferece um acolhimento para as visitas, para os familiares, observa-se que o preso está sendo punido mais uma vez, né, com essa dificuldade. E aqui no estado de São Paulo, as visitas acabam ocorrendo nos pavilhões habitacionais e muitas vezes a visita íntima na própria cela. O preso fica com a visita porque não tem, além da questão da superlotação, o número de visitas de mulheres para homens presos é alto e não há espaço físico dentro das unidades prisionais para conseguir ampliar e criar um espaço onde ele tenha essa privacidade, onde tudo isso seja assegurado nos moldes que determina a LEP e a lei de 2014, né, da autoria do deputado. E os presos, eles ficam sabendo do que acontece do lado de fora com os seus visitantes? Porque uma das entrevistadas desse documentário que nós acompanhamos disse: a gente não vai levar notícia ruim lá para dentro. E não é bem assim. Né? Não. Ficam sabendo sim, porque normalmente muitas vezes talvez a visitante daquele determinado sentenciado não comente o que passou lá fora, mas outras de outros companheiros de cela comentam, então isso eles sabem como as visitas são tratadas. E não raro, eu fui promotora das execuções criminais em Franco da Rocha, não raro chegavam e-mails de familiares de preso pedindo melhoria, pedindo um banheiro digno para que as visitas pudessem usar, porque muitas acampam na porta da penitenciária para entrar no dia seguinte, né? E normalmente eu fazia o comunicado ao diretor da unidade e à Secretaria de Administração Penitenciária para ver o que era possível fazer para atender o pleito. Então, chega assim, ao conhecimento dos presos que estão encarcerados, o que as visitas passam do lado de fora. E às vezes eles mandavam até cartinhas. Eu ia fazer a visita, a inspeção mensal, e eles me entregavam cartas com reivindicações feitas a partir de coisas de maus tratos, alguma coisa do gênero que as visitas estavam sofrendo do lado de fora para a entrada na unidade prisional. Doutor Bernardo, esse direito à visitação que os presos têm, independe do julgamento, se ele está no CDP ou se ele já está condenado, cumprindo pena no sistema, esse direito é igual para ambos? Sim, tanto o preso provisório quanto o preso definitivo tem amplo direito à visitação. Aliás, a gente trabalhou com os números aqui, né, da população carcerária, de mais de 600 mil pessoas, 40% dessa população carcerária é de presos provisórios. Né? Então, esse direito é sim garantido a ambos. Essa questão específica que foi colocado aí, dos presos ficarem sabendo das humilhações que as visitas são submetidas, eles sabem sim, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo realiza inspeções frequentes nos estabelecimentos prisionais e essa é uma queixa comum. Ou seja, além da punição que o próprio preso sofre, os seus familiares também estão sendo punidos por esse processo de não disponibilizar a eles espaço adequado e ainda submeter esses visitantes à revista íntima vexatória. Existe um princípio fundamental do direito que a pena não pode passar da pessoa do próprio condenado. Na prática, além da punição severa ao preso após condenação ou a título provisório, o que a gente vê são os familiares também sendo submetidos a essa punição,
de não terem estabelecimento adequado para essa visita, de terem que ficar dentro de celas e sem banheiro apropriado, a espera longa, tudo isso acaba vitimizando o familiar do preso que não foi alcançado pelo conteúdo condenatório da sentença. Isso é, portanto, inconstitucional. Deputado Zerbini, já passou do prazo de regulamentação dessa legislação? Já passou do prazo de regulamentação. Eu tenho cobrado com muita insistência o governo para que regulamente, para que coloque em prática a lei. O prazo para isso qual era? Eu acho que já venceu... É curto, acho que talvez até 6 meses, não? Não, acho que era um pouco maior de 6 meses, mas já está vencido. O ano passado venceu. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos hoje falando da lei número 15.553 de 2014, de autoria do deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que prevê que os presídios de São Paulo tenham seus locais adequados para a recepção de visitantes, dos familiares e dos amigos que vão até as penitenciárias. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que prevê que os presídios de São Paulo disponham de locais adequados para a recepção dos familiares no momento da visitação dos presos. Deputado Zerbini, o senhor destacou aqui no primeiro bloco aquele contato que o senhor e a sua esposa tiveram com aquela esposa de um detento. Esposa de um detento. E o senhor verificou todo aquele drama. O que o senhor percebeu em relação aos conhecimentos que ela tinha em relação aos direitos dela de ser parente de preso? Praticamente nenhum. É uma pessoa muito simples, nordestina, estava em São Paulo há pouco tempo. O marido já havia sido condenado, ela não sabia, nem o marido sabia. Quando chegou aqui foi renovar um documento e acabou sendo detida. Então, uma situação extremamente complicada e ela não tinha nenhum conhecimento. As pessoas, infelizmente, as mais simples, têm muito pouco acesso à informação e não sabem nem aonde procurar os seus direitos. Esse é um quadro geral, doutor Bernardo, de desinformação dos conhecimentos, dessas informações? Sim, acaba virando padrão, né? A pessoa vai na penitenciária, é submetida como todas as outras a esse procedimento e acha que isso é normal. E não é. As pessoas que são submetidas a isso tem que procurar os órgãos responsáveis, tem que procurar a Defensoria Pública, tem que procurar o Ministério Público para denunciar essa prática de violação de direitos deve necessariamente ser levada ao conhecimento das autoridades competentes para que a gente possa tomar medidas, inclusive judiciais, para resguardo desses direitos. Doutora Fernanda, as pessoas procuram o Ministério Público em busca dessas informações para conhecer os direitos? Procuram sim, tanto familiares de preso como os próprios detentos, como eu disse no primeiro bloco. Muitas vezes na visita de inspeção eles nos entregam cartas com reivindicações no tocante a assegurar, né, os direitos constitucionalmente garantidos e que muitas vezes não são cumpridos. E aí nós instauramos os procedimentos para apurar eventuais abusos por parte de agentes penitenciários no momento do recebimento das visitas na unidade prisional. O que a senhora acha, doutora Patrícia, dessa questão, dessa desinformação? O que poderia ser feito? Preparação de cartilhas para essas pessoas? Como é que o seu núcleo da USP trabalha essa questão? Então, a gente do GCAP, né, o Núcleo de Estudos Carcerários Aplicados da USP, a gente desenvolve pesquisas para realmente garantir efetividade, né, para primeiro desvelar a realidade prisional que a gente tem, pelo menos na região de São Paulo e também em alguns estados do país, né. Ai, desculpa, eu tô... Esse trabalho, por exemplo, de levar informação por meio de cartilhas ou outros materiais? Acho que a publicação dos nossos trabalhos, das nossas produções científicas e comunicação com os órgãos institucionais. Acho que os órgãos públicos, a Defensoria Pública talvez seja o órgão de maior acesso à população para o desenvolvimento de cartilhas. O que é muito difícil no direito penitenciário é o acesso aos dados. Isso a gente encontra, essas são barreiras reais nas nossas pesquisas. A gente não tem acesso aos dados. E o levantamento de dados, acho que ele está diretamente relacionado também
a falta de informação. A gente não consegue os dados, não consegue desmascarar mesmo essa realidade prisional. Quando não se conhece um problema, fica difícil de atacá-lo. O importante é conhecer o problema. Esses dados não aparecem por quê, doutora Fernanda? O que é que esconde? Com relação ao número de presos, ao tempo de cumprimento de pena? Sim, no Ministério Público nós não nos deparamos com esse problema não, tanto que todos os procedimentos que eu precisei instaurar em virtude de alguma denúncia, ou até mesmo carta de familiar de preso, dizendo que o preso estava custodiado além do tempo fixado na sentença, imediatamente eu acessei o sistema CIVEC, que é um sistema de controle da VEC, e verifiquei se havia ou não irregularidade no processo. De outra parte, nós sempre podemos contar com o Dr. Lorival Gomes, que é da Secretaria de Administração Penitenciária, na apuração de eventuais irregularidades. Então, da parte do Ministério Público, todas as denúncias que foram feitas, nós não tivemos dificuldades nenhuma na obtenção dos dados e na apuração. Quem pode visitar um preso? É ele propriamente quem define? Há uma relação de visitantes autorizados? De acordo com o artigo 41, inciso 10 da LEP, o preso tem direito de receber a visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Então, essa pessoa, o preso indica a pessoa que irá fazer visita e ela fica anotada no prontuário do preso. Então, cada preso tem um visitante anotado, até para garantir a segurança do sistema, da unidade prisional, essa pessoa fica cadastrada com os dados, RG, o número do documento, para visitar o familiar, ou o companheiro, ou o marido. É comum a gente verificar que essas visitas ocorrem especialmente aos domingos, mas não é só aos domingos. Não, e a LEP prevê em datas determinadas. Então, de acordo com algumas unidades prisionais, estabelecem aos domingos, outras um dia da semana, que é dia de visitas, de acordo com o critério da própria Secretaria de Administração Penitenciária. Porque, de um lado, temos o direito de visitas assegurado e, por outro lado, também temos que garantir a segurança da unidade prisional. A questão da segurança, só que a segurança que prevalece é o que a gente percebe ao longo da nossa conversa, mais do que a própria dignidade das pessoas que vão visitar. Estão mais preocupados com a questão da segurança no presídio, não? Doutor Bernardo. Sem dúvida. São dois valores importantes que têm que ser protegidos, né? Sempre com ponderação. Sim. Agora, essa questão que inclusive o próprio deputado trouxe de que não houve regulamentação, eu acho que isso independe de regulamentação, ou até mesmo de infraestrutura para materialização, porque trata-se de um direito humano fundamental, a dignidade da pessoa humana, né? A pessoa foi condenada por um crime que foi acusado e a sanção é a privação da liberdade. É isso que é a sanção. Na prática, o que existe é a privação de dignidade, né? É uma coisa muito, muito grave o que está acontecendo no sistema penitenciário brasileiro de forma endêmica, na verdade. Então, independentemente de regulamentação, o respeito a esses direitos tem que ser conquistado. Então, já passou o prazo para regulamentação, como o deputado colocou, não houve, mas independentemente disso, o estado de coisas inconstitucional mesmo do sistema penitenciário não pode continuar. Quanto será que custaria uma estrutura mínima nos presídios para poder ter um acolhimento digno dessas pessoas? Eu não tenho os números em termos de custo, né? Essa é uma questão que envolve o Poder Executivo e envolve uma análise, enfim, com base em discricionariedade, de aplicação do dinheiro público. O que a gente sabe, entretanto, é que essa questão envolve um mínimo existencial. Né? Não é algo que pode ser precarizado ou inviabilizado em decorrência de uma alegação de reserva do possível. Não temos dinheiro para estruturar os presídios. Na realidade, essa alegação afronta um núcleo de direito mínimo, essencial, e isso, evidentemente, não pode prevalecer. É uma cultura no Brasil de punitivismo, é uma cultura, inclusive, em grande parte da população, de achar que bandido bom é bandido morto. A gente sabe que isso, na realidade, traz muito mais insegurança. A pergunta foi nesse sentido, né, de dois valores, segurança e a dignidade. A gente sabe que essa estrutura penitenciária brasileira é mais uma escola de crimes do que um meio de ressocialização. Então, eu acho que isso, no final, vai trazer mais insegurança
para a sociedade se a gente não puder dispor de uma estrutura mínima capaz de garantir a finalidade básica da pena, que é a ressocialização. Sem ela, sem a ressocialização, a gente está produzindo mais insegurança e aí deturpando grande parte da finalidade da própria pena. Essa expressão... Acho que tem uma outra questão, Mauro, eu acredito que o que você economiza em agente penitenciário, se você implanta esse sistema, do ponto de vista econômico, em pouco tempo ele se paga. O problema maior não é esse, eu acho que o problema maior é realmente um pouco dessa cultura impregnada de que o bandido bom é o bandido morto. Essa cultura, infelizmente, está impregnada numa grande parte da sociedade e de muita gente que atua no sistema prisional. Eu acho que ela precisa ser mudada. Não estou dizendo aqui que não tem que preservar a segurança, porque não é que tá dentro do presídio só freirinha que Exatamente. Não faz mal a ninguém, não estou dizendo isso. É claro que existe risco, existe perigo, inclusive o próprio agente penitenciário vive numa situação extremamente complicada, de estresse, o agente de segurança de uma forma geral. Agora, ou a gente muda essa mentalidade e ela começa a tomar conta do país, da mentalidade comum, ou a gente não vai mudar essa realidade. Deputado, agora, desculpa, mas eu acho que essa mentalidade já vem mudando e a gente está vendo, inclusive, pelas decisões, essa mudança refletida nas decisões dos tribunais superiores. Por exemplo, a súmula vinculante 56 do Supremo, que prevê que se não houver vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena, né, no regime semiaberto, o preso vai para casa aguardar vaga. Então, o próprio judiciário, eu acredito que a sociedade já esteja nesse processo de mudança, verificando que realmente ele só tem direito de ser privado da liberdade. Nem um dia a mais, nem um regime mais gravoso por um dia a mais. Nesse sentido, eu acredito que os tribunais já estão visando garantir o cumprimento das disposições constitucionais e legais em prol do sentenciado. Me permite a alusão à súmula, né, a súmula vinculante. Na prática, a gente está vendo um certo descumprimento dessa súmula, porque eu estive, por exemplo, ontem no CPP de Franco da Rocha, está com uma população carcerária de quase 4.000 pessoas e o número de vagas é 1.200, 1.500, salvo engano. Então, é um local de cumprimento de regime semiaberto. Na prática, o que a gente está vendo? A gente está vivenciando o seguinte: as pessoas saem do regime fechado, porque são progredidas ou porque a pena imposta é no semiaberto, e vão para as colônias que estão absolutamente superlotadas. Então, em vez de ir cumprir a pena em casa, que é o PAD, não, você está tendo uma subversão dos CPPs, do Centro de Progressão Penitenciária, das colônias agrícolas, que são os estabelecimentos prisionais de cumprimento de regime semiaberto, e eles estão com uma situação, às vezes, piores do que a penitenciária. Então, eu acho que em algumas oportunidades, a gente sabe que essa súmula está sendo mal aplicada. A gente volta àquela questão da superpopulação carcerária, porque muitas vezes os diretores de penitenciárias do regime fechado, da tentativa de dar cumprimento, antes até da súmula, quando vinha a decisão da progressão, o que eles faziam? O preso estava no regime fechado, porque não havia estabelecimento adequado de semiaberto, mas eles aplicavam ao sentenciado o regime jurídico do semiaberto, ou seja, com direito ao trabalho externo, com direito a saídas temporárias, que era uma maneira de contornar essa questão da superpopulação. Então, há mesmo uma dificuldade por conta da superpopulação. Essa questão da súmula, até para o nosso telespectador entender melhor, é mais ou menos raciocinar o seguinte: você está doente, precisa ir para o hospital, não tem leito, você não vai entrar no hospital. É isso. Então, se você não tem vaga na cadeia, não vai para a cadeia, vai ter que aguardar. Aguardar em casa até o surgimento de vaga. E vai aguardar, então, se tiver que cumprir essa... Sim, até o momento que... Mas não está sendo cumprida, né? Então, eu concordo com a doutora Fernanda num aspecto, porque tá até em recurso extraordinário no STF. É o recurso extraordinário 580-252, do Mato Grosso do Sul, do ano passado, de 2015. O ministro Barroso, ele reconhece a responsabilidade civil por danos morais decorrentes de superlotação carcerária e, realmente, ele suspende a execução da pena enquanto não houver vagas. Então, o que a gente percebe, inclusive no GCAP, a gente trabalha com mecanismos de compensação da execução penal. A gente já parte do pressuposto de que a pena privativa de liberdade, ela já tem déficits, assim, inexoráveis. Ela invariavelmente não vai conseguir ser cumprida, né, idealmente, do começo ao fim. Então, o que a gente percebe é esse movimento, inclusive isso tem repercussão geral. Daqui a pouco a gente vai ver
se isso vai ser uma orientação, né, vinculante para os demais tribunais. Mas a gente percebe, eu percebo, pelo menos no GCAP, a gente percebe uma mudança da mentalidade dos tribunais superiores no sentido de olhar para a realidade. E assegurar mesmo. E assegurar, ainda que contra a lei, por exemplo. Ainda já tem uma condenação, mas não tem como cumpri-la. Deputado, qual é o papel do diretor do presídio nessa questão? Porque ele pode ter a maior boa vontade do mundo, mas ele fica de mãos atadas, até como vítima do sistema também, né? Também, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o grande fenômeno é essa superpopulação carcerária que a gente tem no país. É algo impossível de ser enfrentado. Ou a gente cria mecanismos de cumprimento de pena alternativos que não levem a pessoa para a prisão, e eu acho que precisa crescer, avançar nesse sentido, ou daqui a pouco não tem mais dinheiro para fazer presídio. A gente tem uma população carcerária, aqui no estado de São Paulo são mais de 200 mil. E no momento de contenção de gastos, né, com PEC de limitação de gastos. E o custo é muito alto, o custo de cada pessoa dentro do presídio é muito alto. Então, a gente precisa buscar alternativas. Como quando eu falava da experiência que em Minas está caminhando muito bem, das APACs, lá o preso custa 1/3 do que custa um preso comum. E o índice de recuperação é de 70%. O que é que muda? Muda que a sociedade civil participa disso. Porque a APAC é uma associação que cumpre a tarefa de cuidar do preso, de aplicar a pena, de ajudar a ressocializar. Só que com outro espírito. Porque tem um lema que é muito interessante. Você entra no presídio lá e está escrito, aqui entra a pessoa, a pena fica do lado de fora. Então, é uma visão diferente de olhar para o preso. Né? Não é que o preso olha, ele cumpre pena, ele tem horário para... Quem está no semiaberto tem horário para sair, horário para chegar, tem que trabalhar. É muito rígido, tem que estudar, tem tudo o que a lei determina. Só que com um olhar humano para ele. E isso possibilita recuperar a pessoa. Se não existir esse olhar humano, Mauro, eu não acredito na recuperação do ser humano. O senhor falou do custo, teve uma declaração recente, acho que da ministra Carmen Lúcia, né, do Supremo. Ela disse que um preso custa 19 vezes mais do que um aluno da rede pública, não é isso? Quer dizer, o preso ele tem que cumprir um outro papel lá dentro, que não só ficar preso, ele tem que também valer esse investimento está sendo feito na recuperação dele. Deveria ser esse o objetivo, mas ainda volto a insistir, infelizmente a mentalidade que a gente tem aqui não é que o preso vai ser recuperado, é que o preso vai ser punido pelo mal que fez. Eu não estou negando o mal que ele fez, eu não estou negando o crime que fez, mas ou a gente muda essa mentalidade, e nisso eu acho que o Papa Francisco foi muito feliz quando instituiu no ano que passou o ano da misericórdia, ou a gente começa a olhar para a pessoa com esse mínimo de misericórdia, ou a gente não recupera ninguém. As pessoas só são recuperadas quando elas se sentem abraçadas, quando sentem que as pessoas dão para ela uma nova oportunidade. A maioria das pessoas, eu acredito que querem se recuperar. Acho que são poucos aqueles que querem continuar no crime, que querem continuar fora da lei. As pessoas, eu conversei com muitas pessoas na APAC e eles diziam, porque lá, se ele quiser, ele foge. É o próprio presidiário que cuida da cela, da chave da cela. Então ele pode fugir, mas ele diz, eu quero sair daqui sem ter que fugir da polícia e podendo olhar olho no olho das pessoas, sabendo que eu não devo nada para a sociedade, que eu não devo nada para ninguém. Então, é possível fazer isso, mas é possível se a gente gradativamente mudar essa mentalidade, olhar por preso, fazendo cumprir o que ele tem que cumprir, pagar para a sociedade o crime que cometeu, mas olhar para ele como um ser humano que tem possibilidade de recuperação. Se isso não acontecer, a gente não muda essa realidade. Você acompanha o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que prevê que os presídios de São Paulo disponham de uma estrutura mínima para a recepção dos visitantes dos presos. Mais um intervalo, voltamos já.
De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando sobre a lei de autoria do deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que prevê que os presídios de São Paulo disponham de locais adequados para a recepção dos visitantes, aqueles que vão lá para visitarem os seus presos. Deputado Marcos Zerbini, tem a visita virtual que foi criada em 2010, tem funcionado isso? O senhor acompanha isso? Não acompanho. Mas eu acho muito difícil isso. Porque é aquilo que eu estava te dizendo, o que ajuda a recuperar a pessoa era se sentir abraçada, se sentir amada. Sem o contato humano, a visita virtual, eu acho no mínimo uma brincadeira, isso como proposta. Mas isso está em vigor, Eu desconheço, pelo menos aqui nas unidades prisionais, não sei se... Talvez não tenha em São Paulo. No estado de São Paulo, eu desconheço visita Também virtual. Nunca vi visita virtual. Nunca vi. Aconteceu. Essa situação de presos que vão para outras cidades para o cumprimento da pena, então aquela cidade... importa aquele preso, importa a família. Sim. Como é que fica aquela relação entre essa família nova e os moradores daquela cidade? Sim, de acordo com a lei de execução penal, o preso deve cumprir pena próximo dos seus familiares, justamente para favorecer a ressocialização, essa aproximação imprescindível, né? Só que, tendo em vista a superlotação, muitas vezes eles são transferidos ou são alocados em locais bem distantes. E aí a família costuma acompanhar, costuma ir morar na cidade onde ele está. E há uma grande resistência na população das cidades na construção de penitenciárias. Por quê? Porque a população sabe que a partir do momento que construir penitenciárias vai atrair familiares de preso. E a sociedade recrimina, né? De certa forma, não só o preso, mas também seus familiares. Então, é uma dificuldade, sim, que os familiares dos sentenciados encontram. E tem também um outro agravante que eu acho que acontece, doutora, porque, na verdade, infelizmente, da forma que funciona o sistema prisional, você ter um presídio também significa circular droga, também significa o crescimento da criminalidade no entorno da penitenciária. Infelizmente, isso é um fato que a gente tem que admitir que acontece. Sim, e furtos de celulares da cidade, porque daí são arremessados para dentro da unidade prisional. Em Franco da Rocha, eu já vi colocarem celular no peito de gatos. Colocavam no gatinho o celular, que daí o gato entrava na unidade prisional e assim arrumava uma maneira de conseguir ingressar o celular na unidade prisional. Então tudo isso fomenta o aumento da criminalidade naquela cidade onde o presídio é construído. Agora, ou as pessoas passam a entender que cada um de nós tem responsabilidade para enfrentar o problema, ou a gente não resolve. Porque é verdade que o Estado tem seu papel, o poder público tem seu papel, mas cada um de nós como sociedade também temos o nosso papel. É um problema de todos. É um problema de todos. E a lei de execução penal prevê a colaboração e o princípio da solidariedade da sociedade com o Estado. E eu sei que é difícil, Mauro, eu sei que é difícil porque eu tive um grande amigo que foi assassinado num assalto. O primeiro sentimento que você tem é que você tem que pegar o outro e matar quem faz uma coisa dessa, quem tira uma vida de uma forma boba. Mas isso não resolve o problema. A violência só gera violência. Vai incitar mais violência. Ou a gente aprende a olhar também para quem comete o delito de uma outra forma, ou a gente vai só reproduzir violência, não vai acabar com ela. Doutora Patrícia, o grupo de estudos carcerários aplicados à USP, nesse raciocínio do deputado Zerbini, como é que esse grupo pensa em chamar a sociedade para discussão sobre essa questão? O que a gente quer do sistema prisional, do sistema carcerário? O que a sociedade quer disso? Ninguém quer a Fundação Casa na própria rua, o presídio na própria rua e nem a feira livre na própria rua. Como é que lida com isso? A gente do grupo, o grupo é composto não só por advogados e operadores do direito, mas estudantes de graduação, algumas pessoas da comunidade também de Ribeirão Preto que participam. Então, na verdade, a gente tem que realmente culturar o problema, a gente mostrar com as nossas pesquisas, tentar levantar os dados, mostrar que essa realidade é muito próxima da gente. Por mais que a gente queira se afastar dela, em construir presídios em regiões distantes, periféricas das cidades, essa é uma realidade que os presos que estão ali cumprindo pena, eles vão voltar para a nossa sociedade. Na verdade, é o que a gente espera, a ressocialização. É que nos moldes que ela se encontra hoje, a gente não consegue acreditar nisso. Talvez a nossa principal meta com o GCAP é realmente de ressignificar o que é ressocialização. Então, a gente parte do pressuposto de que é a não dessocialização. Então, é não tornar o indivíduo que entra na prisão pior do que ele entrou no momento da condenação. Então, a sociedade tem que aceitar que essa é uma execução, é um sistema. O sistema prisional é um sistema como qualquer outro dentro do direito.
ele tem esse olhar assim mais maculado, só que a gente tem que aceitar que é um sistema como qualquer outro. Né? Inclusive na faculdade de Direito a gente aprende o processo civil e a execução civil. E também no decorrer do curso o direito penal, o processo penal, e a gente não estuda a execução penal. Então, acho que a partir daí, até dos cursos de Direito, de promoverem um maior debate na execução penal enquanto teoria e levar isso com maior clareza, com maior segurança para a sociedade. Acho que a gente do Direito também tem um certo entrave com o tema. Doutor Bernardo, a LEP, a Lei de Execução Penal, ela foi reformada em 84, não é isso? Merece uma nova reforma com esse foco, com esse olhar em relação à visitação? Acho que o problema não é a lei. Eu acho que a lei é muito boa. A LEP é uma lei que, se fosse cumprida, seria ideal, inclusive. Acho que a grande questão é o descumprimento da lei. É o que a gente está falando desde o início do programa mesmo, que a lei é descumprida. A gente tem que entender que o encarceramento dessa forma, em desrespeito à Constituição, em desrespeito à LEP, a Lei de Execução Penal, evidentemente que não vai gerar qualquer efeito pretendido. Né? Se por acaso encarceramento, né, nesses moldes, gerasse segurança, o Brasil, que tem a 4ª maior população carcerária do mundo, seria um país seguro, e a gente sabe que não é. E essa questão que está sendo colocada aqui também, da divulgação dos direitos, né, da educação em direitos, da formulação de cartilhas, eu acho bastante importante, inclusive, o papel que está sendo desenvolvido pela TV Assembleia no dia de hoje, que é justamente colocar essa questão para a população. Tive a oportunidade também de falar com o deputado, de parabenizá-lo pela iniciativa da lei, porque a ideia que fica é que político não se importa muito com essa questão, porque não dá voto. Justamente porque é mentalidade da população essa questão do punitivismo. Então, é muito bom o que está acontecendo hoje aqui nesse debate, com a presença do deputado, que está colocando o dedo na ferida, que está falando que, na forma como está, não dá para continuar. Quais são os direitos dos visitantes que são menores de idade, dos filhos dos presos? Eles podem ir, têm segurança para visitar os seus pais? Podem, os menores podem e devem, é importante que haja essa questão, né, do convívio familiar com os filhos, inclusive, justamente como faceta da ressocialização, né, essa dimensão familiar da ressocialização é importante, desde que acompanhado, evidentemente, por um responsável, por um maior responsável, pai, mãe, ou até mesmo um tutor, mas é possível. A gente teve notícias, inclusive, recentemente, em uma das unidades prisionais, de uma vedação, de uma proibição de que menores, pudessem realizar a visita por conta de questão de estrutura, por questão de segurança. Essa questão tem que ser resolvida. Aliás, nesse estabelecimento especificamente, houve a revogação dessa decisão, porque o direito do contato do pai com seu filho, da mãe com seus filhos, é um direito consagrado na legislação. E que tem um fator preponderante na ressocialização. Sem dúvida. Sem família, não há ressocialização. Sobretudo num sistema penitenciário que vulnerabiliza em excesso e de forma extremada aqueles que se encontram nele inseridos. Agora, provavelmente muitas mulheres, as mães especialmente, acho que nem levam os filhos, pensando na questão da segurança, mas também naquele ponto que a gente já debateu da revista íntima, manual, quer dizer, que é um constrangimento, e ainda com as crianças por perto. Sem dúvida nenhuma. Essa questão da revista íntima, ela está diretamente ligada à violação de dignidade da mulher, sobretudo, né? O agachamento, se despir, isso acaba acontecendo mesmo, né? Mas a gente tem que entender que, vamos supor que a pessoa fique presa por 2, 3, 4 anos, tenha um filho menor. Durante todo esse tempo não vai ter contato, e aí quando sai, se depara com um desconhecido. Eu acho que esses fatores todos existem, esse medo de levar crianças e adolescentes para a unidade prisional, a gente entende, só que esse contato com o filho é absolutamente fundamental. Sim. Revista íntima e visita íntima, né? Costuma tramitar perante a Corregedoria dos Presídios esse pleito para que o menor ingresse na unidade para visitar os familiares. E em todos os procedimentos que eu me manifestei, eu sempre concordei desde que a visita fosse realizada no parlatório, que é uma maneira da gente garantir a segurança e, de outra parte, garantir também que a criança vá ter o contato com o familiar dentro da unidade prisional.
A questão da revista íntima, a lei também já promulgada, prevê a aquisição dos scanners corporais, todavia até agora, salvo engano, uma unidade só aqui da capital. 4 unidades, Pinheiros né? tem mais... Pinheiros 1, 2, 3 e 4, são Ah, as 4. Ou seja, mais uma lei não cumprida. Somente elas têm, porque o custo para o Estado na aquisição ou na alocação dos scanners corporais é alto. Então, em virtude disso, que dificulta para que seja instalado em todas as unidades prisionais. Mas é o ideal e a lei está nesse sentido. E eu acho que não só a família para o preso é importante para a ressocialização, mas também o trabalho. O preso tem que se sentir importante lá dentro. Daí, o importante papel que é desempenhado pelas APACs, né? Ele precisa, não só pelo trabalho, tanto que nós temos a remissão pelo estudo, que inicialmente era uma súmula, depois virou lei. Nós estamos caminhando também no mesmo sentido com a remissão por leitura, porque como diz o Dr. Augusto Cury, né, o psiquiatra no livro Vendedor de Sonhos, o homem não morre quando o coração para de bater, mas sim quando ele deixa de se sentir importante. Então, mesmo lá dentro, é preciso resgatar isso. É de fundamental importância para a ressocialização. Então, a gente está falando da revista íntima, eu queria falar da visita íntima. Tem muita controvérsia em relação a isso. Né? Sim, sim. Embora não haja previsão legal nesse sentido, é necessário. No CPP de Franco da Rocha, eu tenho conhecimento de que lá há um espaço adequado para a visita íntima, mas nos locais onde não há o espaço adequado, parece, salvo engano, a visita é realizada na própria cela, e aí o preso fica com a sua companheira, esposa ou namorada, é garantida a privacidade, mas dentro da própria cela. O ideal também seria a existência de um espaço adequado, tal como existe em algumas unidades no estado de São Paulo. Olha, o tempo do nosso programa está se esgotando, nós temos quase 4 minutos. Eu vou aproveitar a sua palavra, doutora, para a sua conclusão sobre o nosso tema. Até 1 minuto. Bom, o efetivo cumprimento das disposições da LEP, bem como da lei que prevê a vedação da revista íntima, e também essa lei que prevê espaços adequados, né, para que o preso receba seus familiares, é de fundamental importância, porém esbarra no problema da superlotação, né, do superencarceramento, bem como da falta de espaço nas unidades prisionais para a construção para o efetivo cumprimento dessas leis, né? Mas acredito que agora, com as audiências de custódia, onde as prisões já são avaliadas antes mesmo que o preso vá para o sistema prisional por um juiz de direito, eu acredito que nós estamos no caminho para conseguir efetivar essas disposições. Até 1 minuto, doutora Patrícia, para a sua conclusão. Bom, gostaria de agradecer o convite e parabenizar o deputado pela autoria da lei. Eu acho que quando a gente legisla é o primeiro passo para uma efetivação de mudanças, né? E é isso que a gente buscou hoje com essa conversa. E eu acho que dá para a gente ser otimista, acho que pelo menos garantindo dignidade aos familiares dos presos e aos presos nesse momento de manutenção de laços, né, de vínculos, é que a gente vai conseguir talvez ressignificar em algum sentido o que é a pena privativa de liberdade no Brasil. E a lei vai ao encontro dessa busca pela ressocialização. Doutor Bernardo, sua conclusão? A lei do deputado é essencial, é fundamental, é materializadora de direitos humanos, mas se ela não for colocada em prática, se ela não for implementada, nós vamos continuar numa situação de desrespeito a normas constitucionais basilares. É importante que a efetivação da lei se dê concomitantemente com uma mudança de cultura punitivista da sociedade. É necessário que a gente veja a pessoa presa como uma pessoa que deve necessariamente ser ressocializada e sem ressocialização a própria pena deixa de ter sentido. Na prática, o que se vê hoje no sistema penitenciário brasileiro é uma tortura institucionalizada e dali nada sairá senão pessoas piores e gerando um mal muito maior para a sociedade. É fundamental, portanto, uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. Deputado Zerbini, sua palavra final. Queria agradecer o convite, Mauro, agradecer a doutora Patrícia, a doutora Fernanda, o doutor Bernardo. Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que as leis são importantes, mas se a gente não dialogar, a gente não muda a cultura, e se não mudar a cultura, não muda a realidade. Então, eu acho que o diálogo é sempre importante, as pessoas começarem a enxergar o preso como seres humanos, que têm que cumprir sua pena, eu não estou negando isso, mas precisam ser tratadas com respeito e dignidade, é o primeiro passo fundamental para a gente mudar a sociedade.
Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei, na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre a lei número 15.553 de 2014, autoria do deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que prevê que os presídios de São Paulo disponham de locais adequados para a visitação de presos. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre este programa no Twitter, @Mauro Friesman. Obrigado, tchau, até o próximo tema.